Aleluia! Glorificando, bendizendo, exaltando somente a Ele, que é digno de toda honra, toda glória, louvor e exaltação. Amém? Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Também saúdo aos meus seguidores do YouTube, do Facebook, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amados irmãos, nesta oportunidade, madrugada de domingo, dia 21 de abril, que se comemora nacionalmente Tiradentes, o mártir brasileiro, e por ser domingo, digamos que é um feriado dobrado, porque no domingo já é feriado. Geralmente 70% dos trabalhadores tiram folga. E sendo Tiradentes, dia nacional que se comemora como feriado. Amém? Deus seja louvado. Mas sem delongas, vamos trazer aqui uma mensagem cristocêntrica. Cristo é o centro de tudo. Amém? Encontra-se hoje primeira carta que escreveu João, seu capítulo de número 5, verso 16 a seguir. Assim está escrito: se alguém vir o seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Oremos. Pai, aqui está a tua palavra, que é viva e eficaz, inerrante, única regra de fé. Pai, para todos que crêem em Jesus, nesta hora, Senhor, eu te peço que teu Espírito Santo abra as mentes e os corações dos amados irmãos e dos amigos
da Web Rádio El Shaddai, o de perto e de longe, e todos que ouvirão através desse vídeo pelo Facebook, Instagram e também pelo WhatsApp. Fala aos corações, Senhor, em o nome de Jesus. Fica conosco, é isso que eu te peço e já te agradeço, em Jesus, teu Filho amado. Amém. Deus seja louvado. Amados, quero abordar um tema nesta madrugada de domingo. Como eu já disse, feriado de Tiradentes. São duas. Segundo a Bíblia, todos os pecados, eles são perdoados. Mas existe dois. Um muito conhecido, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Mas tem um segundo, e este segundo eu vou revelar na medida da pregação. Não pule deste canal, não saia deste vídeo e vamos aprender qual é o segundo que também não há perdão. O primeiro, muitos já sabem, mas tem o segundo e vamos descobrir juntos qual é esse segundo pecado que não tem perdão. Aleluia. A palavra lida, primeira carta de João, no seu capítulo de número 5, e o verso de número 16. Aqui o apóstolo, ele nos adverte. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não lhe atinge. Amados, sabemos que o pecado, ele nos separa do nosso Criador. Como está registrado no livro do profeta messiânico Isaías 59, 1 e 2, aonde está escrito que a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos abençoar, nem seus ouvidos tapado ou agravado, para que não possa nos ouvir. Mas os vossos pecados e iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não os ouça. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Sabemos que a Bíblia, ela nos relata vários tipos de pecado, mas só tem dois que não há perdão. Um é todo aquele que blasfema contra o Espírito Santo. O outro
vamos revelar. Fique ligado, desperta, tu que dormes. Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, João diz claramente que existe pecado que não é para a morte. E por esse devemos orar. Mas há pecado que é para a morte. E se é para a morte, é inútil orar, porque já está condenado. Vamos ao primeiro mais conhecido. Marcos. Evangelho que escreveu Marcos. Capítulo 3. Verso 21 a seguir. Quando Jesus estava reunido com os discípulos e a multidão, como diz no verso 20, então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Glória a Deus. Vale a pena falar sobre a família de Jesus. Muitos pensam que Maria só teve um filho único. Se fosse único, seria unigênito. Como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, único, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando refere-se ao Filho de Maria, o próprio Senhor Jesus não vai falar unigênito, e sim primogênito. Primeiro, significa dizer que ela teve outros filhos, e vamos mostrar aqui na palavra. Por exemplo, quando diz, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando o anjo aparece a Maria e ele diz que ela dará à luz a um filho, Mateus 1, 21. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu a Maria como sua esposa, mas ele não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados, aqui Maria só concebeu outros filhos depois que Jesus tinha 2 anos de idade. Quando foram para o Egito, fugindo do rei Herodes, que queria matá-lo. Glória a Deus. Mas em sonho, o Senhor mandou o anjo
alertar José para levar Maria e seu filho para, aleluia, o Egito. Glória a Deus. Mas vamos ver aqui, no próprio livro de Mateus, no seu capítulo de número 53. Mateus número 53. Vamos a esta história. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Livro de Mateus, o capítulo é 13. Aleluia. E o verso que é 53. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Então vai dizer assim, em Mateus 13 e o verso 53. Quando acabou de contar esta parábola, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria? Aleluia! E estes poderes miraculosos. Verso 55 do capítulo 13 de Mateus. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão conosco todas as suas irmãs? A Bíblia não relata quantas são as irmãs, nem os nomes dela, mas diz todas as suas irmãs, plural. No mínimo, Maria e José tiveram 6 filhos, 4 homens, Simão, José, Tiago e Judas, e suas irmãs. Também essa história está em Marcos, seu capítulo 6, verso 3. Melhor dizendo, do 1 ao 6. Mas no verso 3, relata os nomes dos homens e fala irmãs. Por isso que Marcos, aleluia, no capítulo 3, e no verso de número 21, aonde vemos o relato que Maria, ouvindo falar, e o que foi que Maria e seus irmãos ouviram falar e saíram para encontrar Jesus. Marcos 3, 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que havia descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino dividido contra si mesmo não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá
subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados, aqui está o primeiro, eu asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque ele estava dizendo, ele está com espírito imundo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É exatamente quando Jesus estava expulsando um espírito imundo de um homem. Então eles disseram que Jesus estava expulsando o demônio pelo príncipe de Beelzebu. Ou seja, dizendo ele que não era de Deus. Quando alguém não reconhece que o Espírito Santo está operando e diz que é do diabo, isso é blasfêmia. Foi isso que Jesus disse. E observe que esse assunto é tão importante que os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam o mesmo assunto. Glória a Deus. Mas eu vou ainda relatar algo que Mateus, ele acrescenta. Vai dizer assim, glória a Deus. No capítulo de Mateus, aleluia, 12, vamos ler aqui alguns versículos. Glória a Deus. Diz assim o verso de número 23. Todo o povo ficou atônito. Disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Então chegou a vocês o reino de Deus.
Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Verso 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não se ajunta se espalha. Aleluia! Por este motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Glória a Deus. Sabemos que existe 3 pessoas distintas e divinas: o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. Todos 3 são divinos, com os mesmos atributos. São unânimes. Pergunta é: por que se pecar contra Deus, se pecar contra o Filho e se arrepender, tem perdão, e contra o Espírito Santo não tem perdão? A resposta é simples. A Bíblia, ela nos garante que é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. João Evangelho, capítulo 16, 8. E se o Espírito Santo, ele se afasta do ser humano, nunca mais aquela pessoa se arrepende. É este o motivo que, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão, porque ele nunca mais se arrepende. Então, meus amados, este é o primeiro pecado que não há perdão. Mas tem mais um. Tem um a mais. E este muito pouco é esclarecido, divulgado, digamos assim. Mas vamos trazer a luz da Bíblia. Então, blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. Porque se ele se afastar do ser humano, nunca mais ele se arrepende. Esta é a questão de se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão neste mundo nem no mundo vindouro. Glória a Deus. Porém, todos outros pecados, exceto mais um, se arrependerem, tem perdão. É condicional. Por exemplo, se eu perdoo, Deus me perdoa. Mas se eu não perdoo, Deus não me perdoa. É condicional. Mas significa dizer que só depende de mim me arrepender e perdoar. Porém, a blasfêmia não vai mais ter arrependimento, porque o Espírito Santo vai estar fora da sua vida ou da vida daquele que blasfemou contra ele. Por isso Paulo diz em 1ª carta aos Tessalonicenses: não apaguem o Espírito. E como podemos apagar Deus? Não dando a Ele liberdade para agir em nossa vida. Porque em Romanos capítulo 8, 14, diz que todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então eles têm que, o Espírito Santo,
tem que nos guiar para que possamos ser filhos de Deus. Então não podemos fazer a nossa vontade. A nossa vontade, ela tem que ser morta. Faça morrer toda a sua natureza terrena, as paixões terrenas. Aleluia. Então já ficou claro que blasfemar contra o Espírito Santo é exatamente, digamos, quando Jesus ele expulsou um demônio de um mudo, disseram, ou seja, eles deram a glória aos demônios chamados Belzebu. Não glorificou a Deus. Então é isso que é blasfemar contra o Espírito Santo. Glória a Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Já agora vamos revelar o segundo pecado que não tem perdão. Existe outro? Existe. Mais um. Vamos ao texto. Escritor aos Hebreus, capítulo 6. Os escritores Hebreus, capítulo 6, verso de número 4. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Amém? Ora, para aqueles que uma vez foi iluminado, provaram o dom celestial, tornaram-se participante do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível. Não é o irmão Salúcio que está falando. É a Bíblia. Hebreus, capítulo de número 6. E o verso de número 6. Mas vou repetir o 5. Vou começar de novo do 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Aleluia! O que é que a palavra de Deus está falando aqui? Vamos entender. Alguém foi liberto por Cristo, foi selado com o Espírito Santo. E este alguém, outrora, vivia nas trevas. Vou dar aqui apenas 3 exemplos, mas tem N's. Era católico roxo, idólatra de Maria e de todos os apóstolos, entre aspas, todos os santos, de barro. Aleluia. Os espíritas, que também, eles invocam mortos. Tudo isso é abominável a Deus. Também os feiticeiros viviam na prática da macumba, fazendo feitiçaria. Então essas 3 classes, católico, espírita e também feiticeiro, mas tem muitos outros, são N's.
E aí, por bondade e misericórdia, o Espírito Santo convence ele do pecado, do juízo, da justiça. Agora ele vai provar o dom de Deus pela palavra. De repente vai ser um obreiro, não importa o cargo, pregador da mensagem, de repente fala em outros idiomas, tem dons, é uma bênção. Porém, ele cai. E o cair aqui não é apenas adulterar, por exemplo, beber. Não, esse cair aqui significa exatamente como diz a palavra, por isso que não tem perdão. Porque eles vão, como o próprio Espírito Santo explica, 1 Timóteo, seu capítulo 4, o Espírito diz claramente, verso 1, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão o espírito, enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Aleluia! Então, aqui chama-se, quando eles, na verdade, não é apenas um pecado, ele apóstata da fé. Apostasia não tem mais perdão. O que é apostasia? É exatamente, ele agora volta para a sua antiga religião. E aí vai dizer que ele estava errado. Eu tenho visto nas redes sociais alguns pastores, entre aspas, dizendo que ele, sem conhecer a verdade, quando foi examinar, ele viu que Maria, ela deve ser adorada, porque ela é mãe de Jesus, e que Maria faz milagre. Então, para este aí, que aposta toda a fé, é impossível ele ser conduzido à luz, porque o Espírito Santo não mais estará com ele. É apostasia. Mesma coisa é ele voltar para a prática do Espiritismo, depois de ser iluminado pela palavra, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Salmo 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que clareia os meus caminhos. Amém? Apostasia não tem mais salvação. Então, entendamos o que é ser um apóstata. Por exemplo, ele não conhecia a verdade, e aí passou a conhecer. João 8:32. Foi liberto da idolatria, das paixões, das orgias, dos pecados. Porém, depois não vigia. Aí deixa o diabo lhe passar um laço, lhe dá uma rasteira, e aí cega o entendimento daquela pessoa. E se isso acontece, então ele volta ao lamaçal, volta ao vômito. Então é por isso que a apostasia não tem salvação. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos
alguns abandonarão a fé e seguirão espírito enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Aleluia. Então, conheçamos aqui duas maneiras, digamos assim. Dois pecados que não podemos nem orar, porque não tem mais jeito. Quem blasfema contra o Espírito Santo e quem é apóstata, apostasia, retornar para o lamaçal, retornar para o vômito. Aleluia. Pedro, ele até fala sobre isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Ele diz assim: se tendo escapado da contaminação do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por ela dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se nele o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao vômito. Aleluia. E a porca lavada volta a revolver-se na lama. Aleluia. Glória a Deus. Isto é apóstata da fé, porque eles foram iluminados, receberam o dom da palavra, conheceram a vida futura pela palavra, foi usado pelo Espírito Santo, e agora eles voltam ao lamaçal, volta para a sua prática anterior, e vai ser de novo o que era antes: feiticeiro, espírita, católico e ainda blasfemando, dizendo que muitos estão pregando palavra herética, heresia, quando é eles que estão fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, carta aos Hebreus 6,6, que é impossível quem apóstata, que retroagem, voltando para seu lamaçal, voltando para aquela religião abominável, aleluia, se arrepender. Vamos de novo ao texto. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6, verso 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom da palavra, aleluia, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando
a desonra pública. Ainda confirmando esta palavra, o mesmo escritor aos Hebreus, ele vai no capítulo 10 e no verso de número 28 ao 31. Hebreus 10, 28 ao 31. 28 diz assim: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de uma, pelo depoimento de duas ou três pessoas. Glória a Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Com mais severo castigo, julgue vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Meus amados, esses dois pecados não têm perdão. O primeiro, porque a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo. Quando Jesus expulsava demônio de um jovem que tinha um espírito imundo, mudo, e ele, digamos que ele, na verdade, em vez de glorificar Deus, foram dizer que era pelo espírito do Beelzebu, o príncipe, pelos príncipes do Beelzebu, que Jesus expulsava demônio. Então Jesus disse que os filhos deles serão juízes no juízo final, porque todos que recebem o Espírito Santo, eles estão, pelo Espírito Santo, capacitados para expulsar demônio. Foi Jesus que disse, e se ele disse, eu creio, e se falou, está falado, aleluia. Quando ele diz, num capítulo de Lucas, evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso 19. Eis que vos dou poder de pisar escorpião e serpente, e nenhum dano lhes fará. Mateus capítulo de número, aleluia, 10, verso 8. Em meu nome expulsem demônios, cure enfermo, ressuscite mortos. De graça recebeste, de graça dai. Marcos capítulo 16 e o verso de número 17 a seguir. E lá está escrito: e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes. Se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aleluia. E eles saíram, pregaram por todo o mundo, e o Senhor cooperava com eles os sinais que o seguiam. Amém? Deus seja louvado. Então, é através do Espírito Santo que nós fazemos essas coisas
prodígios, maravilha, porque são os dons que Ele nos dá para, no nome de Jesus, curar enfermo, expelir demônio, ressuscitar mortos, aleluia, curar leprosos. De graça recebeste, de graça dai. Amém? Deus seja louvado. Meus amados, cuidado, porque a apostasia não tem exatamente perdão. Porque o Espírito Santo, ele também vai se afastar das pessoas que retroagem, que apóstata da fé. Como disse o escritor aos Hebreus, no seu capítulo de número 6, e o verso 4. Ora, aquele que uma vez fora iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível, é a palavra que está dizendo, é impossível ao arrependimento, que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo, aleluia, o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. E no capítulo de número 10, verso 29, a Bíblia diz que o castigo é ainda maior de que todos que noutrora, pela lei de Moisés, morria sem misericórdia, por 2 ou 3 testemunhas. Porém, quem exatamente profanar o sangue da aliança de Jesus, o castigo é muito pior. Desperta, tu que dormes, Cristo, ele vem. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? A Bíblia diz que é assim, ó. Não abrir e piscar de olhos. Não dá tempo de se arrepender. Aleluia. Glória a Deus. E chegando já para o final desta mensagem, falando dos 2 pecados que o próprio João diz que não devemos orar. Só é esses 2 que encontramos na Bíblia: a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia, que é retornar à sua prática repugnante do passado. Ou seja, voltar a ser macumbeiro, feiticeiro, católico, adorando Maria, rezando por Maria, pedindo por Maria intercessão, dizendo Maria vai à frente, pisa na cabeça da serpente. Há poder no sangue de Jesus. Os espíritas invocando os mortos, dizendo que há reencarnação. Morre, reencarna. Morre, reencarna. Chega até o absurdo de dizer que morre como homem e pode nascer como um animal. Morre como rico, pode nascer pobre. Morre branco, pode nascer negro. Há poder no sangue de Jesus. Isso, meus amados, é apostasia. Foi iluminado, liberto por Cristo, recebeu o selo do Espírito Santo. A palavra que nos alimenta, que nos liberta, que nos guia. E conheceu os planos salvíficos, a salvação eterna. E aí eles caem
ou seja, apóstata da fé, volta para o lamaçal, volta para o vômito. É impossível, diz Hebreus 6, verso 6, que haja arrependimento. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E encerrando esta mensagem, o apóstolo João. Mas antes, observamos que o apóstolo Paulo, num capítulo de primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 5, ele diz assim: Ademoesto, pois, que se faça deprecações, orações, súplica por toda a carne, por todo que exerce poder, autoridade e eminência. Isto é bom diante de Deus, que deseja que todos cheguem. Verso 2. Isto é bom. Vou repetir. Ademoesto, pois, que se faça deprecações, orações, súplica por toda a carne, por todo que exerce poder, autoridade e eminência, para que tenhamos uma vida pacífica e sossegada. Isto é bom diante de Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então os católicos, ele pede, aleluia, intercessão por Maria, por José, por Pedro e por vários outros. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo manda você e eu orar por toda a carne, não está mandando orar pelo que blasfemou contra o Espírito Santo, nem os que apostataram. Mas João é específico. E ele diz assim: glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Primeira carta de João, seu capítulo de número 5. Não é Evangelho, é primeira carta de João, capítulo 5. E o verso 16. Assim está escrito. Glória a Deus. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não leva à morte, que não seja blasfemando contra o Espírito Santo, e não apostatando da fé, sendo um apóstata. Se alguém viu um irmão cometer pecado, que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Filhinhos, guarde-se dos ídolos. Aleluia. Meus amados, cuidado
com as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo, ele conhece a sua e a minha fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, seu capítulo 4, verso 4. Lá está escrito que o diabo, que é o príncipe deste mundo, o Deus desse século, com D minúsculo, teve o entendimento de cegar os incrédulos para que nele não resplandeça o Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então, quando se apóstata da fé, o diabo cega o entendimento. E ali, aquele homem ou mulher fica possesso de demônios. E é impossível arrepender-se porque blasfemou contra o Espírito da graça. Aleluia. Encerrando esta mensagem, o apóstolo Paulo em Efésios 4, verso de número 29 e 30. No 29 está escrito: não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Mas diz assim: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é pecado, mas apenas o que edifica os que ouvem, para que não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Ou seja, o dia do arrebatamento, que é no abrir e piscar de olhos, rápido, como o relâmpago, ele brilha no ocidente e se apaga no oriente, rápido, não dá tempo, aleluia, de se arrepender. Meus amados, vamos dar lugar ao Espírito Santo, porque é Ele que nos leva, nos guia pelo caminho do Senhor. É Ele que gera em mim e você uma nova natureza, gerando fruto de Gálatas 5, 22 e na versão NVI 23, que são 9. O primeiro fruto é o amor. Não são os frutos como no, aleluia, plural. É singular o nome. O fruto do Espírito. Porém, o fruto são 9. O primeiro é amor, paz, mansidão, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. São 9. Contra essas coisas não há lei, ou seja, não há condenação. Que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo continue operando por meio dos seus sinais na tua igreja, para que o Espírito Santo venha levantar obreiros temente a Ele para fazer a obra, porque grande é a seara e pouco são os ceifeiros. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe a todos, amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, do Facebook e todos do YouTube, para a glória de Deus Pai. Amados, se você chegou até aqui, compartilhe esta mensagem. Eu não peço que vocês dê like, porque o meu interesse não é ganhar dinheiro do YouTube, mas é que a palavra de Deus prospere, para que outras pessoas sejam alcançadas, abençoadas. Não se esqueça disso. Quando compartilhamos uma mensagem cristocêntrica,
Estamos fazendo o ID. Não se esqueça disso. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos encha do teu Espírito e que Ele complete a obra em nossos corações. Amém? Shalom, Adonai e um grande abraço.